Hoje eu vou utilizar a arqueologia para falar com vocês de um tema que eu gosto bastante, a pré-história. Nós vamos discutir aqui diferenças entre paleolítico, neolítico, tudo isso de uma forma bem simples e didática. E para fechar com chave de ouro, nós vamos fazer aí uma viagem no passado para conhecer todas as curiosidades de uma cultura neolítica conhecida como LBK. Detalhe, hein? Essa cultura é a cultura neolítica mais antiga da Europa Central e é claro, né, que eu separei coisas incríveis para falar com vocês hoje. Fiquem comigo e vamos lá dar uma conferida nessa história. Olá, arqueoviajantes! João Messias aqui, eu espero que esteja tudo bem com vocês. E como vocês já viram aí na introdução, eu preparei um conteúdo bem legal pra gente falar hoje. Lembrando que se você já é um arqueoviajante, muito obrigado, já vai deixando aquele like para me ajudar no engajamento. E para você que ainda não é um arqueoviajante, mas gosta de história antiga, arqueologia, já vai dando um like aqui no vídeo. Então, se inscreve no canal, deixa aquele like no vídeo e também não esqueçam de ativar o sino de notificações para vocês ficarem por dentro de todos os conteúdos que eu vou postando por aqui. Falando em conteúdo em primeira mão, vou deixar aqui também todas as minhas redes sociais, tá bom? Aqui e na descrição do vídeo, assim vocês também podem conferir lá, é Arqueoponte em todas as redes, já vamos seguir. E agora, depois dos recados, vamos lá conferir o conteúdo de hoje. Antes da gente falar diretamente da cultura LBK, eu vou falar sobre um conteúdo que acaba aí confundindo muita gente. Afinal de contas, qual que é a diferença entre paleolítico, neolítico e por que a gente precisa tanto saber sobre isso? Vem comigo que eu vou falar mais sobre isso. A primeira dica para a gente entender a principal diferença entre eles está na própria palavra. Olha só. A primeira dica que eu quero deixar aqui é que paleo significa antigo, neo significa novo e meso significa meio. Através dessa própria nomeação, então, a gente já consegue entender a principal diferença, né? Que paleolítico seria o que veio antes, neolítico é aquilo que veio depois e mesolítico é aquilo que está entre o meio dos dois. O período conhecido como paleolítico, ele é muito caracterizado pela caça, pesca, colheita de frutas e uma das coisas aí mais primordiais para a história da humanidade, a descoberta do fogo. Já o neolítico, ele é conhecido pela agricultura, a sedentarização da civilização, até porque agora eles tinham que ficar em um lugar mais tempo justamente para cuidar dessa agricultura que eles tinham, e uma característica bem legal que é a domesticação dos animais. Ah, João, mas você não falou do Mesolítico e das datas das criações desse período. Gente, calma que agora vem a nossa primeira polêmica aqui. Em relação às datas primeiro, nós podemos entender aí o período paleolítico como o período que vai desde a criação da pré-história até mais ou menos 10 mil anos antes da era cristã. E falando em polêmica, a gente tem o período neolítico, né? Galera, olha só o tamanho da Terra. Vocês acham mesmo que a civilização se desenvolveu todas ali ao mesmo tempo, tudo da mesma forma e foi tudo único? Eu acho que dá para entender que não foi bem assim, né? Exatamente por causa dessa diferença entre um período e outro que nós vamos recorrer aqui ao Mesolítico. Vocês lembram que eu falei que meso significa meio? Então ele vai justamente aqui no meio porque ele é um período aí de transição, né? Nós temos aqui o período paleolítico, depois o período neolítico e claro que no meio desse processo teve aí um período de transição até as civilizações daquela época passarem de caçadores e coletores para sedentários que praticavam agricultura. Então só para dar aquela revisada aqui, entendam o período mesolítico como um período de transição. Em relação à data do neolítico, é muito difícil a gente estipular uma data correta porque os desenvolvimentos eles foram feitos de diferentes formas em diferentes locais do globo e em diferentes tempos. Comentem aqui se essa parte ficou bem clara para vocês e se vocês conseguiram entender esse resumão ainda para a história, beleza? Porque agora que nós chegamos no neolítico, finalmente chegou a hora de falar da cultura LBK. A cultura LBK, ela também é conhecida como Linear Band Culture. E não é à toa que eu trouxe ela para vocês aqui, né? Galera, essa cultura é a cultura neolítica mais antiga da Europa Central e eu gosto de estudar eles através do modelo de Moderman. Calma que eu vou explicar esse modelo de uma forma bem legal e nós vamos começar aí a estudar e analisar uma sociedade através de um olhar mais arqueológico. O negócio é o seguinte, o Moderman notou que ao longo do tempo essa civilização começou a desenvolver por aí mais ou menos 8 modelos de construções diferentes. Esses modelos, juntamente com outras coisas, marcaram períodos históricos bem específicos. Então, se a gente pegar esses modelos de construções e outras características, como por exemplo produções de potes, nós conseguimos aí fazer uma demarcação cronológica exata de como que essa civilização se desenvolveu e como que eles eram. Sim, gente, é muito legal, né? Cada vez que eles mudavam a forma de construir suas casas e também a forma como eles desenhavam e até mesmo moldavam os potes. E aqui fica a nossa primeira curiosidade.
curiosidade, né? Porque os potes, eles são extremamente importantes dentro da arqueologia. Eu já falei sobre isso com vocês aqui, mas eu nunca vou cansar de dizer o quanto que eles são importantes. Comentem aqui pra mim se vocês querem um vídeo falando sobre os potes. Eu posso falar, por exemplo, sobre os potes da Grécia, que são extremamente importantes, aí, principalmente nas Olimpíadas, e de muitos outros mais. E eu vou aproveitar que eu tô falando em potes e eu vou falar aqui sobre a nossa primeira curiosidade específica sobre essa civilização. Eu tinha comentado com vocês que os desenhos eles mudavam muito de acordo com o período da civilização e de acordo também com o objetivo específico do pote. A primeira diferença que os arqueólogos notaram é que na maioria das covas, as covas masculinas tinham potes que geralmente eram lisos, sem nenhum tipo de desenho, mas nas covas femininas, por exemplo, os potes eles eram bem diferentes, eles tinham técnicas artísticas bem ali complexas, eles eram totalmente desenhados, era algo muito legal. E é claro que essa diferença aí continua até hoje intrigando muitos pesquisadores sobre esse assunto. Outra coisa que ainda é motivo de extenso debate na comunidade acadêmica é sobre a origem desse povo. A teoria mais aceita em relação a isso é que eles vieram de uma região que nós conhecemos atualmente como a Anatólia, que pode ser entendida também como o atual território da Turquia, e aí através daí eles foram se espalhando pela Europa. E essa teoria ela é fortemente embasada através de análise de DNA. Mas como eu disse, tem muita gente que discorda e fala que eles não eram nativos daquela região e que eles simplesmente eram pessoas que foram ali fazendo adaptações culturais. Talvez você deva estar se perguntando o porquê que eu escolhi falar especificamente dessa cultura. Então vem cá comigo que agora eu vou te falar por quê. Primeiro que eles eram excelentes construtores, eles basicamente aí revolucionaram o método de construção com o que nós conhecemos como as casas largas. Segundo que eles também são muito conhecidos pela construção dos potes, a característica ali artística desses potes, produção de arco e flecha e outros itens de cozinha que geralmente eram colocados em covas femininas. E o terceiro e mais intrigante, essa civilização de alguma forma atingiu ali um ápice gigantesco na Europa, ocuparam uma vasta quantidade ali de território, só que, gente, depois aconteceu uma coisa assim que deixou muita gente pensativa. Eles simplesmente desapareceram de uma forma bem estranho, eu diria. Pode até estar parecendo sensacionalismo da minha parte, mas eu vou explicar para vocês melhor e daí vocês me contam qual que é a opinião de vocês em relação a isso. Arqueólogos encontraram na Alemanha uma cova coletiva e depois de algumas análises ali, eles descobriram que essa cova tratava-se justamente de uma cova de pessoas que pertenciam à cultura LBK. Ah, João, mas como que eles descobriram isso? Foi basicamente através de análises de DNA e também outras características que eu já tinha comentado com vocês, como por exemplo os potes que tinham ali, ou também alguns outros itens que eles encontraram no meio da cova. A coisa mais estranha nisso tudo é que depois que eles analisaram os ossos, eles descobriram que as pessoas tinham sido cozidas e comidas por humanos. Eu nem sei se eu posso falar esse nome aqui no YouTube, mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Canibalismo. E antes que vocês me perguntem, não. Eles não se alimentavam de pessoas. É justamente aí que está o X da questão. Como que isso aconteceu e por que que eles mudaram? Se a gente for levar em consideração aqui outras covas que foram encontradas, muito antes dessa, a gente já sabia, ou pelo menos tinha uma noção, de que a alimentação deles era baseada em plantas e animais. Só que de alguma forma, ali quando aquela civilização começou a decair, eles tiveram que mudar a dieta deles para uma dieta carnívora, só que de um jeito diferente. Estudos ainda estão sendo feitos para entender como que foi que isso aconteceu, só que com base simplesmente nessa descoberta que foi feita ali na Alemanha, nós não podemos afirmar com 100% de certeza que eles se tornaram canibalistas. Eu resolvi trazer esse assunto para conversar com vocês porque eu acho essa civilização muito complexa e mostra o quanto que a arqueologia pode ser complexa também. Vocês perceberam o quão amplo que é, né, a avaliação de um arqueólogo e também como que esse arqueólogo precisa trabalhar em contato com outros profissionais. A cultura LBK com certeza foi fundamental ali no período neolítico e eles deixaram pra gente um incrível legado, tanto artístico, tanto de construção e também histórico, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, foi um conteúdo aí bem legal que eu quis trazer pra vocês. E aquela coisa, né, gente? Se vocês ainda não estão inscritos, por favor, se inscrevam aqui no canal, deixem aquele like agora que vocês já viram o vídeo, já viram como que é o conteúdo e também não esqueçam de ativar o sininho de notificações. Além disso, tem também as minhas redes sociais, eu vou deixar aqui para vocês, tanto na descrição do vídeo ou aqui embaixo mesmo. Sigam lá, é ArqueoPonte em todas as redes, com certeza vocês vão gostar aí de acompanhar os conteúdos em primeira mão. Muito obrigado por terem embarcado em mais essa viagem ao passado comigo e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.